Ei pessoal, mais uma vez, Fernandes aqui a trazer mais um vídeo que é para poder partilhar com todos vocês. Dizer que qual é o teu sonho? Aprender a língua inglesa? Ah não, mas eu estudo a língua inglesa do beginner, não sai. Não sei qual é a língua que você está a estudar. Mas dizer que é possível que você aprenda a língua. Como? Decore palavras, que eu já tenho estado a falar. Se você não decorar palavras, você nunca vai poder falar a língua que você quer falar. Tens que fazer alguma coisa, tens que falar. Eu ainda estava a falar com meu amigo. Não, ele italiano, ele disse não, il faut parler. La langue, il faut parler. Quand tu parles, tu vas développer. Si tu parles, tu vas apprendre sur beaucoup de paroles, tu vas aperfeiçoer avec la pratique. Já vi? No entanto, se você quer falar o inglês, é necessário que você pratica. You need to practice, you need to speak. Falar. Toda língua, não basta só escrever, mas escrevo bem, sei escrever bem inglês, mas não falo. Tem que falar. Como é que você faz para estudar uma língua? Decorando palavras. As palavras-chave. Existem palavras que numa língua são praticamente as mesmas palavras na língua que você conhece. Se você vê, por exemplo, palavra como importante, em inglês é important, em francês é c'est important, italiano é importante, espanhol é também importante, penso, não falo muito espanhol, mas é que existem palavras que são praticamente universais, você só precisa ir buscar uma fonética, buscar uma pronúncia. Para isso você tem que praticar, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar e as pessoas vão me rir, mas eu falo, não falo bem. Eu entendo mais do que falar. Tens que falar, cria, fala, não tenha vergonha, conversa. Assiste vídeos na televisão, no YouTube. Escreva, leia livros. Tenha isso como um desafio que você tem dentro de você. Não, eu tenho que aprender a falar o inglês, eu tenho que aprender a língua inglesa. Veja que a língua inglesa é fundamental nos dias de hoje. A informática, a base da informática é inglês. Aliás, são os americanos que inventaram os computadores. Porque antigamente os computadores eram para os militares, para fazerem guerra, enfim. Então, a maior parte das palavras que a gente usa na informática são na língua inglesa, como enter, como mouse, que é o mouse, como alguns programas, até quando você fala do PowerPoint, são palavras todas em inglês. Você fala o Word, o WordPad, o Excel, etc. São palavras todas em inglês. Por quê? Porque a informática, quem criaram a informática são os americanos, eles falam inglês. Então a língua inglesa nos dias de hoje é fundamental. Sobretudo por causa da inteligência artificial hoje, que nós estamos a ver hoje, o mundo está a seguir um ritmo de uma evolução jamais visto. Facebook, através do Facebook, através do Instagram, o YouTube, agora tem o TikTok também. Então, se você quer vender, você quer desenvolver, você quer aperfeiçoar o inglês, leia, estuda a palavra. Acorda de madrugada, não, eu tenho que aprender isso, como é que eu faço para estudar isso, eu não estou a entender. Pergunta a alguém que se calhar já sabe. Pergunta a você mesmo o que você tem que fazer. A minha dica é decora palavras. Se você não decorar palavras, você não consegue aperfeiçoar a língua. O que você encontrar dificuldade, escreva, porque quando você escreve, o cérebro faz uma fotografia. Se você só ouvir, não praticar, você esquece. Porque nós memorizamos aquilo que nós damos mais importância. Quando você dá uma importância a alguma coisa, então você tem aquela preocupação, então o cérebro memoriza aquilo. Quando você não dá importância, ele entra daqui e sai. Então dizer que escrever é fundamental. Leia livros nessa língua, veja filmes sem legenda. Ou até o filme pode ter legenda que te dá um suporte na língua. Por exemplo, um filme que é em inglês tem uma legenda
algumas são uma tradução em português, para te dar suporte a algumas palavras que você, se calhar, você não entendeu bem, falou em inglês, I'm going back, but você não entendeu bem, então quando você lê aquela legenda, ele falou, estou de volta, por exemplo, te dá um suporte. Mas dizer que tudo que você quer na vida é possível que você consiga. Se você quer aprender uma língua, você consegue aprender assim. Falo essas línguas que eu falo porque é dedicação. Não estou a querer dizer com isso que eu falo com perfeição. Perfeição não falo. Mas me comunico. O objetivo fundamental da língua é a comunicação. Quando você fala, consegue transmitir ideias. Porque o que a gente fala? A gente transmite emoções, ideias, pensamentos. Então, a comunicação é fundamental. Dizer que a comunicação pode ser em diversas formas, pode ser gestual, mas a comunicação mesmo mais predominante é a verbal. No trabalho, na família, em casa, com os amigos. Temos que falar línguas. Então, se você realmente quer aprender o idioma que eu te aconselho a começar a aprender primeiro o inglês. Aprenda o inglês porque o inglês é fundamental. Aprenda o inglês porque o inglês é a língua dominante. A língua dominante. Português é bom, falo português, gosto, mas se você sair do Brasil, sair de Angola, sair de Moçambique, você vai em outros países, você vai precisar falar inglês para poder se comunicar. Ou então vai precisar de um tradutor, alguém que fica aí a te traduzir, um intermediário. E a tradução nunca é a 100%, né? Você fala aqui um copo d'água, quero beber um copo d'água, mas ele se calhar pode traduzir, ele diz que